Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar do HSI Ativos Financeiros, né? Utilizando o relatório gerencial mais atualizado, né? O HSAF 11 é o ticker na bolsa. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. E já deixa um like também, que é de graça, não custa nada. Então vamos lá, né? O ticker na bolsa é o HSAF 11. Já tem um vídeo gravado aqui no canal, talvez você já tenha assistido, né? O gestor é HSI, gestora de ativos financeiros, administrado pela BRL Trust, uma das principais administradoras, né, do mercado aí de fundo imobiliário. Taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado do fundo, né, o que é bom que alinha o gestor, né, com a valorização das cotas do fundo. Né, esse taxa de administração aqui já está inclusa, né, a escrituração, administração e gestão. Taxa de performance, né, 20% do que excedeu o benchmark. O benchmark dele, ao contrário da maioria dos fundos, não é IPCA, mas sim 110% da taxa DI ou 4% ao ano, o que for maior. Né? Esse 4% ao ano aqui foi uma proteção, né, que o gestor colocou aí, né, em casos de alguma excepcionalidade, como a gente viu na época aí da pandemia, que o juro chegou a 2, 3%. Raramente a gente vai ver isso outra vez, mas enfim, o gestor colocou como uma precaução aí para ele ser remunerado adequadamente, tá certo? Então vamos para algumas informações aqui gerais, né? O fundo ele conta hoje com 9.101 cotistas, né? Quase 10 mil, que é um número meio mágico aí para o fundo entrar no radar, né? Tanto da imprensa especializada como dos principais analistas, né? Das principais casas de análise, né? Tem casas de análise que não cobre fundo abaixo de 10 mil cotistas, né? Por uma questão de mercado, obviamente. O fundo distribuiu R$ 1,10 por cota. A gente já vai ver quanto que dá isso, né, em relação a dividend yield. O valor de mercado está em torno de R$ 84,60 por cota na data de fechamento desse relatório, um valor patrimonial de R$ 92,71 por cota, né? O que dá aí 91,25%. Ele está sendo negociado a 91,25% do seu valor patrimonial, né? O que, em tese, para um fundo de crédito, isso não faz lá tanto sentido, a não ser que o mercado esteja entendendo que eventual ativo que o fundo tem, ou seja, algum título de crédito que esse fundo tenha, esteja muito arriscado, talvez com risco de não pagamento, que não é o caso aqui, pelo menos até o momento, a gente não tem nenhuma indicação do tipo, mas o mercado está cobrando um certo prêmio aqui, né, do fundo, obviamente, está o preço aqui na tela nos dizendo isso, seja talvez por uma questão de liquidez do fundo também, que ainda é um fundo relativamente pequeno em relação a outros da indústria, seja em relação a algum ativo que o fundo possui, né? Então vamos lá, R$ 1,10 por cota, né? O que dá um dividend yield mensal, né, de 1,30% ao mês ou 16,77% ao ano, né? O que dá também 137,53% do CDI líquido de imposto já, né? A gente sabe que, né, os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para a pessoa física, tá? O fundo também tem acumulado aí 21 centavos de resultado contábil por cota, né? E para o próximo mês, o fundo também estima uma distribuição entre R$ 1 e R$ 1,20 por cota, né? Um gás esse aqui é apenas de um mês, mas faz sentido dado que o mercado tem oscilado bastante, né? Spread fechando, inflação caindo, perspectiva de juros também, né? Selic talvez volte a cair, muito provável que isso aconteça. Isso certamente vai impactar na distribuição dos rendimentos aqui de todos os FIIs de papel como um todo, né? O fundo encerra aqui, né, o mês de maio, a gente vai ver também com mais detalhe os CRIs indexados ao IPCA, o equivalente a IPCA mais 6,9, e os CRIs indexados ao CDI, um spread médio ponderado de 4,5 ao ano, tá? Então o fundo traz um estudo aqui que ele é o terceiro em relação a pagamento, né, de dividend yield em relação à média aqui do mercado, e o fundo não tem a menor cerimônia aqui, lista mesmo os nomes, né, dos cada um dos fundos, né?
a mediana ficou em 14,76 e o HSAF, né, está em terceiro, pagando aí 16,77, tá? Isso aqui é o valor anualizado, considerando a distribuição do rendimento e o valor da cota de mercado, e assumindo também que os dividendos serão reinvestidos, tá? Então, de fato, é uma boa colocação aqui, ele vem se destacando como, já não é de hoje, né? Já teve outros vídeos aqui, inclusive shorts do canal que mostrou isso. Ele vem se destacando como um dos fundos que mais tem pago dividendo em relação, né, à rentabilidade. O que a gente já viu lá, né, que o fundo está com 0,21 centavos de resultado acumulado, que ainda será distribuído. Aqui está o histórico de distribuição, né? Ele em abril conseguiu manter ainda 1,10, maio 1,10 de novo, e a projeção para junho, né, entre 1,10 e 1,20 aqui, dado o valor de mercado do fundo, dá um baita dividend yield, né? A gente também já viu que o número de cotistas atingiu 9.101 cotistas, que, lógico, em relação ao IPO já multiplicou aqui bastante, mas o fundo de fato ainda está precisando crescer, ganhar liquidez, ganhar espaço na mídia especializada, ganhar espaço nas casas de análise para a gente destravar o valor aqui. A gente, em relação à rentabilidade, né, a gente vê que o fundo, desde a sua criação, se a gente levar em consideração a cota patrimonial, bateu, né, o CDI, considerando também os dividendos, né? Cota patrimonial mais os dividendos deu 28,2, enquanto o CDI deu 7,7, e cota de mercado, também considerando os dividendos, deu 26,9, portanto, o investidor que comprou, inclusive, ganhou do CDI, tá? Se você considerar, mais uma vez, os dividendos que estão sendo pagos e os que foram pagos, obviamente. Então, o investidor que comprou não está triste, não. E aqui também, uma das partes mais bacanas que os fundos passaram a colocar, copiando, né, os fundos de infra, que é a tabela de sensibilidade, né? Aqui o cálculo diz respeito somente aos CRIs que estão indexados ao IPCA, né? Portanto, o fundo tem mais ultimamente negociado nessa faixa aqui, entre 81 e 83 reais cota de mercado, o que, né, por exemplo, você comprando ele a 83 reais, você vai estar levando uma remuneração equivalente, né, com spread em relação ao IPCA, de IPCA mais 9,6%, absolutamente isento de imposto de renda, tá? E conforme, né, o valor for aumentando ou diminuindo aqui, essa remuneração ela também aumenta ou diminui, tá? Aqui uma parte bem bacana, né, que é a alocação por classe de ativos, né? O fundo ele está 68% alocado em CRIs que estão atrelados ao IPCA e o que dá, né, o IPCA aqui ponderado de IPCA mais 6,9, né, considerando aqui a cota patrimonial, ele está ali quase 11%, né, 10,9 em CRIs são indexados ao CDI, que a gente já viu que é uma remuneração equivalente a CDI mais 4,5. O fundo também conta com 12,9% da sua carteira investido em fundos imobiliários de recebíveis, né, portanto, com a estratégia mesmo focada em renda, e 4,2 em FIIs de tijolo, e aqui distribuída entre laje, shopping e logístico, né? E 4% em renda fixa, provavelmente 4% de caixa aqui do fundo, tá? Aqui está o portfólio de CRIs, né? Como a gente viu, apenas dois aqui são de CDI, que dá o equivalente aí a CDI mais 4,49, e uma carteira de PCA mais 6,9. Aqui está toda a distribuição da carteira. São três principais posições aqui. Nos últimos relatórios, a gestora fez questão de detalhar principalmente essas três maiores posições aqui, né? A maior posição tem 16,5, a segunda 14,9 e CRI Império 12,7. São posições relevantes, né? Concentradas em relação à média do mercado, mas até agora não tem tido nenhum problema em relação aos devedores, tá? Então tá aí para vocês, né? Distribuição detalhada com duration, taxa de aquisição, LTV, se a originação é própria, não é, a localização geográfica do fundo. Aqui o fundo detalha também
todos os ativos, né? Você pode olhar isso com mais calma depois. Tem ativos, né, de Telos, né, que a gente gravou um vídeo recentemente, Ânima Educação, IMO, GPA, né, que é o Pão de Açúcar, enfim, são inquilinos, né, que em tese são inquilinos seguros. E a parte do portfólio do fundo, né, esse relatório realmente é bem rico em informação. Então, a parte de portfólio de FIIs que a gente viu lá, especialmente os FIIs de papel, né, os recebíveis, enquanto a média do IFIX ele deu ali 11,9 anualizado ao ano, o portfólio do HSAF está dando 12,73% ao ano. Tá? E aqui as principais posições, o KNI P11 corresponde a 2,5 do PL na carteira, né? Apresentando uma tira até o momento de 9,88, e aqui ele dá as características também do fundo, se está mais atrelado à inflação, se o risco se é maior ou menor. O MCCI 11, né, 1,9% do PL. Aqui ele faz a distribuição entre a alocação da carteira de FIIs especificamente e a alocação do PL. O mais importante para nós é o valor do PL do fundo. Né? O XPCI, né, o fundo de recebíveis lá da XP, 1,9, a mesma posição. O KNCR 11, 1,5. O KNSC 11, 1,5 também. Bastante fundo aqui, né, do Quineia, 3 fundos do Quineia. Quineia também é uma casa bastante conceituada no mercado de fundos imobiliários, e aqui ele dá a TIR de cada fundo investido, tá? Então, aqui a alocação aqui agora por segmento, especificamente dos FIIs que ele investe, né, 75,5% de recebíveis, que é o core business aqui do fundo, é onde está realmente a principal alocação, seguido por logístico de 15,9%, laje corporativa 4,5%, shopping 2,2% e híbrido 1,9% do fundo. Portanto, o fundo concentrando, né, buscando renda, tendo uma alocação aí de mais de 3/3 da carteira, né, em recebíveis. E aqui a alocação do portfólio dos FIIs, como a gente já viu ali em cima, e aqui a gente pode ver também, né, alguns fundos que não são o XPLG, o HSLG, né, 2 fundos aí de logísticas, uma participação também relevante e mais recebíveis aqui, 1,2 para o BARI 11 e para o GCRI 11, tá? Também recebível, e outros aqui 3,9. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se vocês já conheciam, embora a gente já tenha gravado um vídeo aqui no canal sobre o HSAF. Então, fica aí no radar para você estudar. E não deixe de dar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Grande abraço.